A música sempre me acompanhou na minha vida. Oi, Aline. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Estamos Ricardo. aqui. Prazer. Obrigado Sejam bem-vindos, por favor, podem entrar. Eu nasci em Lille, no norte da França. Vivi aí em Beaumont e depois, com 16 anos, fui estudar num colégio em Arras, que também lá naquela parte norte da França. E depois eu estudei em Paris e trabalhei em Paris. E depois eu vim para cá. Minha mãe tocava piano. Aprendi a tocar piano, eu acho que no ano que eu fui alfabetizada, quer dizer, 6 anos, por aí. E eu escutava muito os quartetos para flauta de Mozart. Eu ouvia muito, sem entender a música, mas eu achava bonita essa música. Então comecei para estudar piano e depois estudei flauta lá no norte ainda. E depois, quando cheguei em Paris, fui num conservatório e aí me formei. Tudo foi encontro, não? Encontrei um músico que me apresentou uma partitura de um choro do Celso Machado, certamente você conhece. E toquei, gostei, e ele me falou, você toca muito bem, você não quer tocar outras coisas? E aí descobri essa música, então, que era um choro, e depois fui pesquisar. Em Paris eu saía muito com umas pessoas latino-americanas, venezuelanos, colombianos. Eu me lembro que foi um amigo colombiano que me deu o primeiro caderno de partitura de Pichinguinha. E graças a ele, eu tive esse material na mão. A partir desse encontro desse músico que chama Flávio Esposito, que é um guitarrista italiano, que encontrei ele num estágio. Eu estava me formando em música clássica e a gente faz no verão estágio de música para se aperfeiçoar. E alguém me falou, mas vai naquela sala, tem um cara engraçado, bonito, que toca violão, toca super bem, ele toca música brasileira. Eu falei, ok, eu vou. Eu fui ali, me apresentou essa partitura, comecei a estudar, depois encontrei os amigos dele, que foi percussionista, Paul Mandy, estudei com ele, e então mergulhei no meio do choro da música brasileira, estudando por mim mesmo. Fui aprender português, aí me inscrevi na Sorbonne, que tinha um cours du soir, uma aula à noite para estudar português, e aí encontrei com minha professora, e essa professora, chamada Martine, era mulher do músico brasileiro que morava em Paris, e então ela me falou, você toca a música brasileira? Meu marido toca hoje à noite num lugar chamado Blue Note, famoso em Paris, então vem dar uma canja. E foi um grande encontro, esse músico Celinho Barros. E aí comecei a estudar com ele pandeiro e tocar, mas aí não foi choro, foi música do Nordeste. Mas estou contando essa história porque minha primeira viagem para o Brasil foi com ele, na família dele, assim, uma família muito acolhedora, assim, em Fortaleza. E a primeira galera do choro que eu encontrei não foi a do Rio, com quem convivo agora, foi lá de Fortaleza. Último dia da minha presença em Fortaleza, o Altamiro Carrilho chegou em Fortaleza. E ele foi acolhido por essa mesma turma do choro com quem eu convivia. Então me chamaram. Bem. Ok, então fui buscar ele no aeroporto. E então acompanhei ele o dia inteiro. No final do dia ele me falou, aí meu número, quando você for para o Rio, me liga. E o ano seguinte eu vim para o Rio. Então liguei para ele com meu português. Alô, sou a Aline, o senhor lembra? Encontramos. Lembro, claro que eu lembro. E realmente, se eu for pensando bem, a partir dele, ele me apresentou a Agenor do Pandeiro, com quem comprei pandeiro, que virou meu amigo, que está comigo, assim, convivendo comigo até hoje. E através do Agenor encontrei muitos músicos. E aí foi assim que entrei nessa família assim, do choro aqui no Rio. Que eu sou professora, funcionária do Estado francês, trabalhando como professora. De música? Não, de física e química. Enfim, resolvi, tudo bem, então vou tirar um ano de licença, vou estudar o choro no Rio de Janeiro. Estudei choro, mergulhei, foi muito bom, muito bom, muito bom. E o visto estava chegando no final, então entrei na internet. E no Rio tem uma escola francesa, um colégio francês.
E, por um acaso assim incrível, tinha uma vaga na minha matéria de Física e Química. Opa! Me candidatei, fez toda a burocracia, foi super complicado, mas eu consegui fazer no prazo curto e eu fui aceita. Eu cheguei em primeiro lugar, então... E aí estou aqui desde faz 12 anos, em setembro, aniversário do Brasil, eu acho que dia 15, 20 de setembro, por aí. O que lembra a França é que do que eu trouxe tem esse quadro da Mystique, né? Que a Mystique era uma mulher que pintava assim nas ruas de Paris, um grafite, né? Falei em francês um pouco selvagem, sempre com gíria. Eu acho que não é porque eu moro aqui no Brasil que eu não vou guardar minha cultura francesa, assim, a educação, os gostos, assim. Eu decidi ficar aqui porque abriu uma oportunidade de trabalho. E também o amor que eu tenho pela música brasileira, pela cultura música brasileira, principalmente o choro, né? Talvez umas ruas do centro, que lembra um pouco umas ruas antigas de certas cidades da França. E, bom, a Praça Paris, né? Só pelo nome, eles tentam lembrar um pouco, talvez, Jardim do Luxemburgo. O Teatro Municipal também, que me lembra muito a ópera, né? A Ópera Garnier. Esse pandeiro, eu comprei ele em Paris, que é uma coisa muito rara, porque ele veio do Brasil. Então eu tocava ele em Paris e agora ele voltou para o Brasil e estou com ele aqui. Esse ângulo do Pão de Açúcar eu gosto muito. Quando estou na França, eu penso nessa imagem. Não sei porquê, eu gosto dessa imagem. Aqui realmente me encantou muito o pessoal daqui, não? O Paulinho, que eu convivo com ele até hoje, que é meu amigo até hoje, a mãe dele, a Dona Maria, e a localização, né, da pensão, na Praça São Salvador. E aqui mudou bastante, porque na época tinha, a sua mãe cozinhava, e tinha muita gente passando, rolou várias rodas aqui de choro. Os músicos vinham me visitar. Isso, né? Minha mãe gostava muito do barulho, gostava da bagunça, entre aspas, mas era super agradável. Tinha um grupo de franceses já, cadeira cativa aqui na casa. Então é como se fosse da família ela. Aqui, na verdade, cada vez que eu vinha no verão, eu ficava aqui. Eu acho que eu fiquei aqui talvez 3 ou 4 vezes. Quer dizer, porque eu vinha no verão. Então, 4 anos em seguinte, eu vinha aqui. Depois, quando fui morar aqui, eu visitava Dona Maria, o Paulo, eu visitava a casa sempre. Ela não era hóspede, ela era da família. Pois é. Foi como se fosse realmente uma mãe, uma irmã. Tudo. Mãe não, Paulinho. Na verdade, eu andava de bicicleta em Paris, quer dizer, no Bois de Vincennes, os domingos. E agora, nos domingos, eu ando aqui no Aterro. Aqui adotei um costume, assim, de encontrar os amigos em bares. Lá na França, em Paris, onde eu morava, a gente se encontrava mais na casa de um, na casa de outro. Eu acho que eu gostei muito do jeito que eu fui acolhida. Eu acho que não é só no meio da música, dos amigos músicos, mas também de outras pessoas. Tem uma certa informalidade que, de um lado, é bom, de um lado, me deixou no início um pouco sem saber como me comportar com as pessoas, sabe? Eu acho que muitos estrangeiros passaram por isso. Amanhã eu te ligo, hein? Tá, ótimo. E nunca chegava a ligação. A presença, assim, da floresta, do mar, eu acho maravilhoso. Quando vou trabalhar, eu vejo a floresta no segundo plano. Quando eu passeio, eu vejo o mar, mesmo se eu não tomo banho, eu adoro sentir a presença do mar, da floresta, do ar, né? Do cheiro do mato, do cheiro do mar, eu gosto muito.